Bom, vamos direto ao ponto e mergulhar nessa análise de hoje para refazer completamente a imagem de um conceito que a gente costuma entender super mal: a humildade. Olha só, o que é realmente fascinante no material de base é como ele tira a verdadeira humildade daquela caixinha de traço de personalidade moralista, sabe? Não é falsa modéstia, muito menos fraqueza. Na virtuologia, a gente aprende que ela é, na verdade, um estado fisiológico complexo. É uma arquitetura neural e biológica muito concreta e, o melhor de tudo, totalmente treinável. Pensa na mente humana como se fosse um sistema operacional de computador, tá? O orgulho seria aquele padrão primitivo de fábrica, o motor do orgulho, construído lá atrás para nossa sobrevivência e focado naquela necessidade ancestral de se sentir importante. Já a humildade, bom, ela é a atualização de sistema mais evoluída que existe. É um motor impulsionado pelo nosso self, pelo nosso propósito e por um senso de serviço constante. E aqui está o nosso roteiro para entender como essa atualização reorganiza o cérebro e o corpo inteiro até chegar num protocolo de instalação super prático. A gente vai passar por a arquitetura da humildade, depois do orgulho ao propósito, os 7 sistemas neurais, a bioquímica da virtude e a gente fecha com o protocolo de 14 dias. Vamos começar pela parte 1, a arquitetura da humildade, reprogramando as estruturas padrão. Essa reprogramação é genial porque ela mostra que o sistema de alarme do nosso cérebro simplesmente não desliga. A amígdala, lá no sistema límbico, continua disparando. Só que o córtex pré-frontal, que é o nosso executor moral, aprende a reinterpretar esse alarme sem já sair armando uma defesa automática. Então, o que a mente antes lia como socorro, uma ameaça de morte, ela passa a decodificar só como, ok, é uma crítica, um desconforto totalmente suportável. E isso nos leva à parte 2, do orgulho ao propósito, mudando o motor psíquico. Então, o grande pulo do gato aqui é que quando uma crítica entra num cérebro humilde, ela é processada com a lente do aprendizado. Sabe a fórmula de percepção e reação? A gente para de operar na base das necessidades primitivas de importância, que o material chama de grupo 1, e passa a operar pelas necessidades evoluídas de serviço e evolução, que são do grupo 4. A crítica, literalmente, deixa de ser uma ameaça existencial para quem nós somos. Agora a gente chega no núcleo da nossa análise, a parte 3, os 7 sistemas neurais, a atualização de hardware em 7 frentes. Primeiro, a gente tem o SARA, o Sistema Ativador Reticular Ascendente. Pensa nele como o grande porteiro da nossa consciência. Com o tempo, a gente treina esse porteiro para parar de dar atenção VIP para as validações do ego ou para as ameaças de status, e ele começa a focar em notar oportunidades silenciosas de servir. E, trabalhando lado a lado com esse porteiro, vem a rede de saliência. Gente, isso é absolutamente incrível. Ela funciona como um alarme de aviso prévio, sabe? Ela capta aquelas sensações físicas do orgulho, tipo aquele aperto no peito ou quando o rosto fica quente e vermelho, e esses marcadores somáticos permitem que o cérebro intervenha antes mesmo da gente tomar qualquer atitude defensiva. Avançando mais um pouco, a gente esbarra na DMN, a rede de modo padrão. Imagina que, quando ninguém está exigindo a nossa atenção, a DMN é a nossa estação de rádio interna tocando no fundo. A humildade simplesmente muda a programação dessa rádio. Sai aquele álbum repetitivo de reclamações e ressentimentos da persona e entra a gratidão silenciosa e o propósito focado no nosso self. Só que, claro, toda essa atividade mental depende do nosso sistema vagal. E isso traz uma verdade biológica muito dura. A humildade exige um estado ventral de segurança. Sem o sistema nervoso regulado, tentar ser humilde enquanto o corpo está num estado de luta ou fuga vira uma batalha heróica e insustentável. É praticamente impossível brigar contra a própria biologia. E não é só o lado de dentro que importa. O ambiente joga um papel gigante através dos famosos neurônios espelho. É por causa deles que testemunhar um ato humilde literalmente escreve novos caminhos neurais na cabeça de quem está observando. É por isso que os ambientes em que a gente vive influenciam tanto. No fim das contas, neurologicamente falando, a virtude é contagiosa. Mas para que toda essa estrutura se renove, a gente precisa do sistema linfático, que é a nossa faxina noturna. Se a gente não descansa direito, o cérebro acorda inflamado demais para conseguir segurar os impulsos defensivos que a gente falou. Isso prova por A mais B que uma boa noite de sono profundo não é frescura ou só relaxamento. É um pré-requisito biológico puro para manter a virtude. E para ancorar essa arquitetura toda, a gente tem o eixo cérebro-intestino. Pois é,
Uma dieta muito focada em alimento ultraprocessado literalmente rouba do nosso cérebro os neurotransmissores que a gente precisa, como o GABA e a serotonina. Então, manter um microbioma saudável é basicamente colocar o combustível certo para o córtex pré-frontal ter a força de frear o ego. O que nos leva à parte 4, a bioquímica da virtude, a assinatura química de um cérebro humilde. Se a gente colocar toda essa endocrinologia complexa numa tabela simples, o contraste é chocante. Olha como o cérebro orgulhoso é quimicamente viciado em aprovação externa. Ele tem picos de dopamina quando recebe aplausos, a serotonina vive instável e o cortisol está cronicamente lá no teto, gerando um estado de guerra contínuo. Por outro lado, o cérebro humilde atinge uma estabilidade metabólica invejável. A dopamina dele vem do serviço e da coerência, a serotonina fica estável e o cortisol cai progressivamente para manter o que a gente chama de calma ativa. E não para por aí. A ocitocina, aquele hormônio do vínculo, aumenta o seu raio de ação de um jeito surpreendente. Ela constrói confiança não só com a nossa família ou com quem está perto, mas com estranhos e até com adversários. Isso prova que se sentir unificado com as outras pessoas é uma realidade fisiológica que a gente consegue medir, e não só uma ideia abstrata. Finalmente, a parte 5, o protocolo de 14 dias, instalando o sistema operacional da humildade. Como a gente coloca tudo isso em prática? A primeira metade desse protocolo multimodal usa várias camadas trabalhando juntas para reescrever nossas reações automáticas. Tem a camada cognitiva, que é basicamente leitura e repetição diária. Tem a camada interoceptiva, que é sensacional, exige uma pausa obrigatória de 10 segundos antes da gente responder a qualquer crítica. Aí vem a camada narrativa, como a reflexão escrita para organizar aquela nossa rádio interna, a rede de modo padrão, e a camada somática, focando em respiração lenta e vocalização para construir nossa base vagal. A segunda metade foca em dar a base fisiológica para o sistema não cair. Na camada social, a gente escolhe de propósito estar com pessoas humildes e praticar atos silenciosos de serviço. Na manutenção, o foco total é no sono profundo para rolar limpeza linfática. E na camada bioquímica, a missão é reduzir o açúcar e o álcool para poder restaurar o eixo cérebro-intestino. Agora, por que 14 dias? Consistência é o segredo aqui. A gente precisa desse tempo mínimo para que esses hábitos criem uma cascata molecular duradoura, algo que estabilize a virtude e transforme tudo isso numa estrutura neural permanente, numa resposta automatizada da nossa biologia. Tem uma frase fantástica no material que resume o objetivo final de toda essa jornada de reorganização. Ser, no próprio corpo, um instrumento que já não precisa defender-se. Pensa nisso. É o ápice absoluto de um estado de calma ativa e de uma integração neural completa. Então, para a gente amarrar essa análise, fica aqui uma reflexão bem provocativa sobre aquela transmissão contínua que acontece nas nossas cabeças o dia todo. Quem é que está, neste exato momento, operando a estação de rádio silenciosa da sua mente? A resposta para isso e a arquitetura inteira para mudar essa realidade estão totalmente nas nossas mãos.